Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, eu quero falar sobre jurisdição espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do verso 11. Glória a Deus. Eu pedi para os músicos descerem e está lotado, então vamos trabalhar. Aleluia. Eu quis dar um descanso para ele, no final vocês voltam. Não, pastor, está lotado. Então, vamos embora. Pegue a harpa. Aleluia. Vamos juntos, né, Késia? Cadê a voz da Késia? Som. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse ontem que não é macumba. É milagre mesmo. Aleluia. Não é só o apóstolo Rondinelli que tem milagre para contar, não. Também tem milagre. Aleluia. Não é só o Josimar que tem milagre, não. Também tem milagre. Tem algum outro marido aqui que pode dizer, é verdade, eu tenho milagre. Olha aí, ó. Cadê os maridos felizes? Tudo mandado pela mulher. Aleluia, ó. Eu sou um dos tais. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 20, depois o 23. Acompanhe a leitura do texto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvi que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Curva a sua cabeça. Amigo Espírito Santo, há um tributo de louvor e honra desde quando chegamos aqui. A The Father House Church, é isso? Aleluia. É um farol de Deus para essa cidade. É
uma bússola para aqueles que precisam de norte. Estar aqui, Senhor, é uma promessa do que o Senhor tem na vida do apóstolo Rondinelli. E todos aqueles que estariam debaixo da sua autoridade prosperariam, viveriam a dupla honra, viveriam a glória da segunda casa. E quando nós estamos aqui vendo famílias representadas e louvando o teu nome, nós vamos percebendo o cumprimento da profecia. É assim que o Senhor toma territórios para o reino. O Senhor levanta um homem, restaura, dá a ele a visão, equipa, dando a unção do envio, e este homem tem a jurisdição de levantar homens e mulheres e torná-los pais de uma geração. E nós estamos aqui hoje debaixo dessa nuvem de paternidade. Tu deste ao teu servo a autoridade da paternidade geracional, num nível em que não haverá barreiras sobre este território. É como Isaac, que por onde foi na terra de Abimeleque, cavava e dava-se o fruto de tudo aquilo que ele fazia. Porque antes de nós acharmos que a terra é boa, o que carregamos vai mudar a terra. Antes de acharmos que a terra é a melhor terra, nós temos a consciência que o chamado, o poder, a autoridade, a unção, a graça, a revelação, a visão, faz toda a diferença na terra. Levante umas das suas mãos. Por isso, amigo Espírito Santo, que essa palavra fale a nós de maneira que não haja dúvida que o Senhor nos trouxe a essa pátria, que não haja dúvida que o Senhor nos plantou como carvalhos de justiça, que não haja dúvida que a igreja tem autoridade em qualquer lugar do planeta Terra, que não haja dúvida, Senhor, e que não sejamos levados a viver pelo ter, por aquilo que podemos amealhar, conquistar, mas que nesta noite levante, Senhor, de forma em que haja uma identidade no corpo de Cristo, nesse território, aonde eles vão fazer a diferença. Não é o que temos, não é o que vamos conquistar materialmente, mas é o que somos. Somos a igreja do Deus vivo, somos corpo edificados em Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, como membros ligados a Ele, debaixo do governo do Espírito Santo. Declaramos nesta noite: toda obscuridade sejam dissipados agora, toda a fortaleza do entendimento, toda a fortaleza, toda oposição, toda retaliação, toda obra de principados, potestades, dominadores, toda casta de demônios, toda obra geracional das trevas, nós denunciamos nessa noite, desligamos agora toda ação contrária. Os céus estão abertos ao favor de Deus nessa casa. Adore ao que vive. Há poder no nome de Jesus. Vamos! Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus. Vamos! Pra cadeias. Mais uma vez. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A igreja cante. Pra quebrar. Pai, leva cativa a nossa mente, em obediência à mente de Cristo Jesus. Leve cativo agora. Oramos em linha com a palavra de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5.
levando cativo todo pensamento em obediência à mente de Cristo agora. Vire em direção, ainda sentado, em direção da sua casa, se você puder, aonde você mora nessa região. Está quebrado agora toda oposição das trevas. Está quebrado agora todo o nível de retaliação que você viveu essa semana na sua casa, no corpo físico, na saúde, no relacionamento, na área financeira, aonde Satanás tentou minar a tua fé, tentou dizer para você: volte, acabe, pare. Nós como igreja desligamos na terra, ser desligada no céu. Toda palavra que não está alinhada com o querer de Deus é desfeito agora. Põe a mão sobre a tua cabeça. Põe a mão sobre a tua cabeça. Receba o capacete da salvação. Mente blindada, ouvidos blindados. Agora você vai ouvir a voz de Deus. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Cante. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. Tua voz, tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia. Diga amém. Oramos em nome de Jesus. Aplauda o Cordeiro. Aplauda o que vive. Aquele que está à destra de Deus o Pai, centro de todas as coisas, e Yeshua é o seu nome. A palavra jurisdição espiritual é o que nós vamos trabalhar nessa noite. Jurisdição é uma terminologia do direito civil e toda a construção do direito. Quem é profissional do direito aqui pode nos dar uma aula sobre isso, sobre essa temática, que é a espinha dorsal sobre constitucionalidade, sobre legalidade. E é a partir da jurisdição que se estabelece normativas sobre uma comunidade, leis e ordens, e exercício e aplicação de leis. A Bíblia, ela é toda jurisdição, toda ela. Um dos princípios que a gente precisa compreender na batalha espiritual não é saber qual é o nome do demônio que rege em Londres, a princípio. É princípio de autoridade. A maior unção que você pode ver na Bíblia é a unção do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Unigênito quer dizer único. Interessante, porque quando o apóstolo Paulo chegou
na cidade de Éfeso, e nós lemos esse texto aqui a partir de Atos 19, verso 11, o apóstolo Paulo, ele está na sua terceira viagem missionária, completando um ciclo do seu apostolado. E nessa terceira viagem missionária, ele está indo a um território cuja jurisdição estava na mão de um principado, e eu falei um pouco ontem sobre principado, que é um conjunto de príncipes que governam as regiões celestiais das trevas, em que é o ponto mais ligado, ou o elo mais direto com o trono caído de Satanás nos ares. São demônios de alta patente que estão sobre o globo terrestre. E qual é o alvo dos principados? Aonde se tem autoridade e poder para a massa. Alvo em potencial aqui na Inglaterra, parlamento, palácios reais, aonde se tem inclinação de poder e autoridade geracional. No mundo é assim, Bélgica, sede da União Europeia, são alvos em potencial. Brasil, Brasília, Estados Unidos, Washington, então toda a capital, todo centro de poder, são alvos em potencial dessa entidade que Paulo denomina na carta aos Efésios, no capítulo 6, chamando de principados. Não é a etimologia principado que é das trevas, entenda. Principado, um conjunto de tronos que estabelece governo a um meio-estado, mas é principado das trevas. Se você puder anotar essa referência, anote. Colossenses, capítulo 1, dos versos 13 ao 17, você vai ver forças e autoridades, tanto da luz quanto das trevas. Jesus Cristo, Paulo vai declarar isso, se puder pôr na tela, para a gente fundamentar esse entendimento. Verso 15 em diante, que diz que ele é a imagem do Deus invisível. Olha o que diz a palavra. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então preste atenção, volta aqui, verso anterior, o próximo, letra óculos, vou trocar, aleluia, glória a Deus. Então não é apenas a dominação das trevas, aprenda isso, nada é do diabo. Pare de entregar ao diabo aquilo que ele não tem ordem, poder de criação. Se você é alguém que verbaliza o que alimenta demônios no teu território, uma coisa é o ímpio verbalizar, outra coisa é a igreja verbalizar. Se você entender sobre o mundo espiritual e sobre território, que nós vamos ensinar aqui, você vai ver que o diabo não está muito interessado em concentrar demônios para atacar boates. Se a gente pudesse ter uma visão aberta do mundo espiritual aqui hoje, o maior número de concentração de ataque de demônios para que ninguém chegasse, atuou na tarde de hoje, no dia de hoje, na semana que passou. E eu faço sempre essa pergunta: onde se tem mais demônios atuando? Numa boate ou na porta de uma igreja? Porta de uma igreja. Porque todas as vezes que você vem ao culto, vem à celebração, vem à reunião, não é apenas para você cumprir um protocolo da sua agenda religiosa, é treinamento para o teu campo de batalha. Palavra que você recebe, palavra apostólica, palavra pastoral, direcionando, um domingo como amanhã, está estabelecendo e garantindo a tua vitória durante toda uma semana. Porque nós somos guiados pelo poder da palavra. O diabo não suporta crente que anda debaixo da palavra. E aí nós vamos compreender que o mundo espiritual, que Paulo chama de regiões celestiais, é o que nós na batalha denominamos como o segundo céu. É a intermediação desse primeiro céu, que é essa atmosfera, o céu que a gente vê, seja ele nublado, seja ele nuvens abertas e sol, céu azul, e o segundo céu, os ares, aonde demônios e anjos travam batalhas. Paulo está classificando aqui aonde eles estão. Olha aqui: nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, segundo céu, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Então existem principados das trevas, como também príncipes. Quer ver um principado que a Bíblia denomina? Porque parte conhecemos e parte não sabemos. A Bíblia é um breve relato diante de tudo que é o mundo espiritual. E tem gente querendo saber todo da Bíblia e não colocar pelo menos uma página do que lê em prática. Você conhece alguém que é teólogo, mas na prática é até logo? Porque é só letra, não quer botar em prática o que lê.
Não se preocupe em ler a Bíblia toda, comece praticando, porque se você praticar o que lê, vai te dar sede para meditar na Bíblia toda. Você está comigo aqui ou não? Ok, então veja como esse mundo espiritual ele está movido. Nada o diabo dominou e tomou e disse: isso aqui é meu. Nem o segundo céu, nem as regiões celestiais. E aí tronos e principados das trevas ou da luz, poderes constituídos, vai falar sobre quem tem autoridade e a proeminência, ou seja, a primazia. Jesus, diga Jesus. Versículo 17 vai dizer para nós: Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Procure alguém lindo do seu lado. Pastor, não tem, é o que temos para hoje, pode olhar. Tem sim, pode olhar. E diga assim: aprenda uma coisa. Nunca mais fale mal de Londres. Nunca mais fale mal da temperatura. Nunca mais fale mal da temperatura. Aumentou aqui, meu filho, muito alto, tá? Pelo menos o retorno aqui. Vamos lá. Diga para o teu irmão assim: nunca mais. Nunca mais. Diga que esse céu. Diga que esse céu é depressivo. É depressivo. Nunca mais. Nunca mais. Verbalize. Porque aquilo que você verbaliza tem mais poder no céu e na terra do que a verbalização de um ímpio. Sempre quando você for verbalizar sobre a tua igreja, sobre a tua cidade, sobre a família, sobre a tua história, verbalize o que a palavra está dizendo. E o que a palavra está dizendo? Põe na tela Salmo 24. Eu quero que você leia o Salmo 24, versículo 1. O Salmo 24 vai declarar, vamos lá? 1, 2, 3, é a terra. Aleluia. Fala para alguém: é por isso que tem esforço do inferno. É por isso que tem esforço do inferno. Para tomar a terra. Para tomar a terra. Em nome de Maomé. Em nome de Maomé. Em nome de Gandhi. Mas a terra é do Senhor. Toque em alguém e diga assim: se posicione como igreja. Posicione como igreja. Quando o apóstolo Paulo chegou então em Éfeso, quem estava lá dominando? Diana dos Efésios. É um principado, um demônio das trevas, sentado sobre o trono, dentro de um contexto que você possa compreender, dizendo que aquela cidade o adora. Personificado, porque são espíritos assexuados, mas havia uma personificação oriundo da difusão da mitologia grega, ou seja, a prima de Zeus e todo aquele contexto que são demônios, transvestidos de filosofia, aonde se tornaram mitos. O que é o mito? É um deus com D minúsculo, da filosofia, por isso logia, mitologia. Os deuses adorados e as pseudo-divindades, através da filosofia, vão criando suas teses de civilização, e por isso a gente é tão influenciado no Ocidente sobre mitologia grega. E Diana, ela não tem um nome de Diana. Na mitologia grega ela tem o nome de Artemis, mas é o mesmo demônio. Os romanos, no auge do império, vão tomando os territórios, tornando-os províncias de Roma, e não entram no quesito religioso, eles vão operar na visão socioeconômica e política. E agora, dentro do quesito religioso, os romanos entenderam sobre o culto a Diana dos Efésios, e agora não querem chamá-la de Artemis, o deus grego, chamam de Diana, deusa da fertilidade, do amor. Havia um templo erguido em Éfeso no primeiro século, quando Paulo chegou ali na sua terceira viagem missionária. Esse templo era um templo erguido ao culto à deusa Diana. Haviam sacerdotisas prontas para se deitarem com homens ou mulheres, bissexualidade, toda sorte de lascívia, de orgia, porque o culto de Diana era promulgado para todo mundo, para a Ásia, para a Europa, para o Oriente Médio, que era um culto da busca do prazer pelo prazer, não importando a normativa judaico-cristã ou a normativa para o qual Deus criou o homem, a heteronormatividade. Então era comum. O que para muitos hoje se torna algo aberração, nos dias de Paulo era algo comum dentro do território de Éfeso. Então a jurisdição, abre aspas e fecha, estava nas mãos dessa entidade, denominada pela cultura Artemis, Diana dos Efésios. Então ela tinha um templo, ela tinha braços de sustentação que operavam um turismo religioso. Que braços eram estes segundo a história?
eram braços de escolas de magias, voduísmo, levitação, meditação transcendental, toda sorte de bruxaria, alta magia, tudo que você possa hoje saber sobre necromancia, ocultismo. A rota de Éfeso era algo tão quase que perfeito que Satanás estabeleceu ali, uma atenção que atraía os filhos dos reis, dos imperadores, dos grandes generais, dos grandes oficiais, dos grandes impérios, e mandava os seus filhos para aprender sobre magia, arte de guerra, toda a sutileza, tudo aquilo que era prazeroso, e também para trazerem como uma arte de como enfrentar inimigos. Então Éfeso se tornou uma base de sincretismo. O que é o sincretismo? Junção de crenças. Não importa de que ramificação, todos os caminhos vão levar a Diana dos Efésios. Interessante, porque quando Paulo chega lá, por 3 meses Paulo ficou numa sinagoga, porque essa era a estratégia da jurisdição espiritual que Paulo, ele trabalhou no seu ministério. Como um ex-fariseu, um ex-homem detentor de toda a sabedoria da lei mosaica, Paulo entrava em territórios que ele já dominava na Torá, no Midrash, e começava a dissertar, trazendo a alusão da graça que lhe foi revelada. Só que em Éfeso foi uma batalha tão hostil, tão terrível, que Paulo não conseguiu êxito. Ele encontrou naquela sinagoga 12 discípulos que conheciam sobre o batismo que João, o Batista, pregava. Paulo então, reunindo aqueles homens, se retira daquele território, mas está em Éfeso, mas vai para o outro lado da cidade, e aluga uma escola, uma propriedade, a escola de Tirano, e ali começa a fundamentar, discipular, ensinar discípulos sobre o Evangelho da Graça, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a fé salvífica, os princípios da fé cristã. Chega um tempo, já do 2º para o 3º ano em que Paulo estava ali, que parecia que a obra de Diana dos Efésios estava prevalecendo, porque de forma inócua, inoperante, inofensiva, Paulo está ali ensinando a escola bíblica dominical, a escola de líderes, formação e capacitação de homens e mulheres que querem viver o Evangelho puro e simples. A princípio, parece que não está acontecendo nada, porque nós somos levados na dimensão de conquistar territórios, e esse é um engano que a igreja precisa se libertar, que conquistar território não é ter a princípio grandes catedrais. Não se conquista território dizendo que comprou grandes prédios. Se conquista território mudando famílias. Se conquista território fundamentando pessoas. Se conquista território libertando mentes escravizadas pelo pecado. Isso leva tempo. Conquistar prédio é fácil, conquistar bens materiais é fácil. Virar a chave da mentalidade de um homem que vivia à base da escravidão, da iniquidade, é um desafio. E essa autoridade foi dada à igreja. A igreja do Deus vivo tem autoridade para libertar, curar e desatar a vida de pessoas no poder do nome e do sangue de Jesus. Diga amém por isso, se você crê. Como é que você vai combater um principado que dominou tudo? Até a manufatura, até a matéria-prima do ouro, da prata. Você sabe o que é isso? Um comércio, um cartel de nichos, de patuais. É como no Brasil, vou dar um exemplo aqui, Aparecida do Norte. Você entrou lá, sai com a santinha, é um ponto de contato, você está levando para casa. Aprenda isso. Comprou fitinha do Bonfim, você está dizendo que acredita na obra daquela entidade. O mundo espiritual é movido por palavras e símbolos. Então dinheiro, ninguém vai dar dinheiro aonde não acredita. Tem crente, não é o teu caso, que não crê na obra de Deus, numa oferta, num dízimo, mas acredita no bem material. O problema não é o bem material, diga amém por isso. É quando você muda a fórmula e não reconhece a tua fonte primária. A base de sustentação da tua prosperidade não é o metal, é o altar. Você está comigo aqui? Se ajeita nessa cadeira linda aí, americanizada. Linda. Americanizada e cara, ô glória.
começamos a ler que Deus, verso 11, Atos 19, verso 11, que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Pessoas eram curadas, sinais, prodígios, maravilha. O que é isso, pastor? Porque Deus não é contra movimento de cura, libertação, revelação. Não. São os dons do Espírito para equipar a igreja. Está comigo aqui? O desafio é você não colocar movimento na frente do fundamento. Eu tenho falado isso desde ontem. Me mostre um crente que ele é enraizado na igreja, na palavra, se ele vive só de profetada. Não tem como. Me mostre um crente que ele é do arrepio, mas ele não sabe o que é arrependimento. Até aqui tudo bem, gente? Prossigamos. E aí nós vamos ver que Deus, Atos 19, verso 11, põe na tela. Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Mas por que Deus fez maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo? Porque conquistar um território é primeiro treinar, discipular, capacitar. A maior libertação, a arma da libertação é a palavra. O que regenera na pessoa do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, é quando a palavra ela entra. Então, quando a terra está solidificada, começa o avivamento, sinais, prodígios, maravilhas. Toque alguém e diga assim: nós vamos viver isso aqui. Vamos viver isso aqui. Do jeito que você falou, você está morto há um mês. Olha como é que você falou. Fala com mais ânimo e diga assim: nós vamos viver isso aqui. Toque alguém e diga assim: primeiro vem o fundamento. Primeiro vem o fundamento. Leva tempo. Leva tempo. Custa caro. Custa caro. Mas depois levanta a mão do teu irmão. Tem avivamento. Tem milagre. Tem unção. Tem poder. Tem libertação. Tem cura. Tem. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor. Levanta a tua mão desta terra. Mais uma vez, a palavra de Deus e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Aplauda bem forte ao Cordeiro, dando um brado de libertação. Uou! Você pode aplaudir, abrir a tua boca e dar um brado de libertação. Uou! A cidade toda é mística, a cidade de Éfeso. E o que eles mais tinham eram aventais, porque se quarteirizava, não era terceirizava, quarteirizava, terceirizava os nichos patuás de Diana. O comércio era muito forte, então não se podia dar conta das encomendas. Lei da oferta e da procura. O mundo afluía para Éfeso. Então era comum, cada casa, as pessoas terem aventais, como um ourives da prata, que trabalha com o metal, ouro, prata. Algum maluco beleza descobriu, porque a cidade era mística, que tocou em Paulo, porque estava uma multidão. Por que é que lenços e aventais se trazia o apóstolo Paulo? Ele nunca levantou essa campanha. Ele nunca levantou esse ponto de contato. Mas a cidade era mística. E algum maluco beleza lá disse assim: rapaz, eu
estava com um parente endemoniado lá em casa. Não dava para chegar no tal do Paulo, joguei. Quando eu joguei, trouxe em casa. O demônio estava com a mão para trás, eu só fiz assim. O demônio ficou, onde eu estou? Cadê sou eu? E isso se difundiu. Isso propagou. E começou a pipocar em toda Éfeso uma linguagem que Paulo usava, que para alguns era mantra, porque a cidade era mística. Para alguns era jargão, palavra de efeito. Mas quem foi plantado, enviado, treinado, é autoridade. Você está comigo aqui? Por que é que Paulo vai ter êxito na cidade de Éfeso se ele chegou perdendo de goleada do principado? O principado já tinha estrutura, já tinha prédio, já tinha culto, já tinha adoração, já tinha devoção, já tinha uma romaria. E só ele chegando. Tem alguém me ouvindo aqui? Porque jurisdição espiritual nunca será no seu nome próprio. É no nome do Senhor. Fala para esse crente, a terra é dele. A terra é dele. Teu casamento é dele. Essa igreja é dele. Quando você vê algum desavisado dizendo que Deus vai matar, que Deus vai fechar, que Deus vai acabar, aprenda a viver pela palavra e sai dessa profetada, pelo amor de Deus. Se não tiver em linha com a palavra, rejeite. Você tem autoridade para refutar. Você tem autoridade para abrir a tua boca e dizer assim, ó, não está na palavra, volta para os ares, oferenda. É porque se voltar para o mar pode vir, então volta para os ares. Olha para esse crente lindo aí e diga assim, se você soubesse quem você é. Ok. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, anote essa referência aí, por favor. Capítulo 9, a partir do verso 10. Eu quero ler, e vocês acompanhem do verso 10 até o verso 18. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Para um pouquinho aqui no verso 12. O cara está com a retina dilatada, a pupila está dilatada e a retina foi para o beleléu. Ele teve uma visão aberta do que é o mundo espiritual. E Yeshua saiu do seu trono. Tem alguém me ouvindo aqui? Yeshua saiu do seu trono. Não foi Gabriel, não foi Miguel, foi Yeshua. Que Estevão, quando foi apedrejado, viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita, de pé à direita, de pé. Estevão viu, Yeshua saiu do trono. O pecador do Saul, quando olhou, não deu. Curto-circuito na retina, pálpebra caiu. E ele está com aquela voz, eu sou Jesus, eu sou o Cristo a quem tu persegues. Ele é tão religioso que ele não sabe com quem ele está lidando, ele já cai assim, Senhor! Com prepotência agora chega na casa do Airbnb que estava preparado para ele, na rua chamada direita, tinha até um, né? O Judas, o hospitaleiro, na rua, no centro da cidade de Damasco, está chegando assim, ó. Entra para o quarto, fica quantos dias? No jejum de Esté, sem comer, sem beber. É religioso. Viu o sobrenatural? Jejum, só que ele está cheio do Espírito Santo. O cara está cego. E aí o Senhor é maravilhoso. Isso é jurisdição espiritual, a terra é do Senhor, não é de religioso. Não é quem disse que Londres é dele ou dela. Não, a terra é do Senhor. Olha o download. Olha o download aqui. Numa visão, mas ele está cego. Como é que ele viu uma visão? Download. O Instagram do Ananias.
Enquanto no mesmo momento o Senhor está acordando Ananias numa visão, já mandou o Instagram do Ananias para o Saul. Porque quem manda em Damasco é Yeshua. Está aqui? Registro armazenado na memória, registros, informações de tudo aquilo que a gente vai criando, se torna conceitos ou preconceitos. Aí, olha o que Ananias vai dizer para o Senhor. O Senhor mostra a Saulo que esse Ananias vai vir e vai impor as mãos. E ele vai ser curado. Paulo já está ali assim. Ananias vai chegar. Cego vem na hora. Aleluia. Verso 13. Respondeu Ananias. Olha aqui, o subconsciente. Senhor, há muitos ouvi. Ananias está dando uma de não sei. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ou seja, tentando tirar o Senhor de ação. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, oh glória, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, vou mudar a chave, quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, prova dos 9. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, fala que não, no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou o quê? A visão. Recuperou o quê? Diga a vista. Ponto e vírgula. Tem um outro lado da história. E levantando-se. Ninguém fala sobre isso. Quem ganhou Paulo para Jesus? O próprio Cristo. Mas quem foi batizado? Ou quem batizou nas águas? Ananias. Por que Jesus acorda o Ananias para ir lá no Saulo, se o Ananias já estava preparando, ele já tinha avisado, ó, o demônio está vindo de Jerusalém, com as cartas para nos prender, dizimar. Se Ananias dorme com esse registro na memória e na visão, diz, Senhor, esse cara é demônio, cuidado com esse cara, é meu escolhido, vai lá. Por que é que, se Jesus aparece, presta atenção, se Jesus sai do terceiro céu e vai a Damasco, na entrada, fala, Saulo. Não teve principado, não teve potestade que segurou. E Yeshua foi lá. Já não está resolvido? Sabe o que é isso? E Yeshua veio aqui, está resolvido. Não. O movimento do sobrenatural eu faço. Agora, para ter valia no mundo espiritual, tem que passar pela imposição de mãos de um Ananias. Teu encontro foi comigo, mas nessa jurisdição aqui a autoridade está com Ananias. O teu encontro foi comigo, mas para você ser indicado no reino, você tem que passar pelo crivo da imposição de mãos do Ananias. Deus não brinca com autoridade, Deus não brinca com legitimidade. A quem Deus deu autoridade, pode ser bambambam, pode ter o testemunho que for, se não passar por imposição de mãos, é nulo, é nulo, é nulo. Diga comigo, Ananias foi acordado. Olha, vamos lá. Parece que... Vamos lá. Ananias foi acordado. Foi acordado. Às pressas. Porque Deus não pode ativar. Porque Deus não pode ativar. Me ajuda, gente. Diga, porque Deus não pode ativar a entrada de Paulo no reino sem a chancela daquele que tem autoridade em Damasco. Me dói, apóstolo, me dói ver crente ovacionando dons
e negando o caráter. Quando eu falo isso, eu não estou falando específico aqui em Londres. Não moro aqui, eu venho do Rio de Janeiro. Sou descendente de alemão, vocês souberam ontem. Quem estava aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Sou nascido e criado no complexo do alemão. As pessoas estão aplaudindo mais o dom e rejeitando o caráter. Aprenda com essa cena aqui, ó. Deixa o texto ali, por gentileza, de Atos 9, versículo 18. Jesus saiu do trono e apareceu a Saulo. Mas para ativá-lo, acorda, Ananias, eu não posso quebrar o princípio de autoridade do meu reino. Vai ter que passar pelo crivo do Ananias. Agora está Paulo com a visão recuperada, e olhando para Ananias assim: qual o seu nome? Ananias. Eu tenho uma perseguição aqui por ordem alfabética. Ananias. Deseja servir ao Senhor por quanto tempo? Por toda a minha vida. De acordo com a sua confissão de fé, seu testemunho, porque eu te batizo como ministro do Evangelho. Ananias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele já estava cheio do Espírito Santo, mas precisava ser batizado. Quem batizou Paulo nas águas? Ananias. Sabe qual é o problema? A gente bate palma para famoso, mas ignora a autoridade que Deus colocou para nos cobrir. Você sabe quem é o pai disso? Satanás. Ele quis ser o famoso. Sumiu glória ou tem glória? Atos 13, vamos para Atos 13. Anote essa referência do verso 1 ao 3. Atos capítulo 13, versos 1 ao 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram. Olhe para mim. Todo Davi é levantado pelo seu Samuel, mas para derrubar gigante tem que ter Jessé que o envia. Nunca foi Samuel dizendo: não estão os teus irmãos no campo de batalha, vai lá ver como eles estão. Nunca foi. Foi o pai, autoridade, paternidade, envio, território, jurisdição. O diabo odeia crente que sabe disso. O diabo quer nos enganar com dom, talento, desenvoltura. O sonho é de José. Jacó teve um sonho maravilhoso na sua juventude, escada posta do céu à terra. José teve um sonho atualizado, colheita na terra e sol e lua e estrela se curvando. Mas para chegar no Egito teve que ser enviado pelo Jacó. Vai ver como é que estão os teus irmãos de Siquém. Diga para quem está ao seu lado: o chamado é seu, é seu. Diga assim: o talento é seu, o dom te pertence. Diga assim: mas o governo e a autoridade tem que passar por um cajado, por uma autoridade. Diga: para ter legitimidade, não é dizer que é fariseu, não é dizer que fala idiomas, poliglota, era Paulo. Não é dizer que veio da escola de Gamaliel. Nada serve no reino. Paulo tem que aprender com Ananias, com o presbitério da igreja que está em Antioquia. Isso é a autoridade da jurisdição.
Atos 13, põe verso 1. Olha a contagem do presbitério. Olha quem vem na frente. Barnabé, quem é esse cara? Um levita. Simeão, chamado Níger, era negro. Está ali, Níger é negro. Bem-vindo ao meu clube, aleluia, glória a Deus. Lúcio de Cirene, Cirineu. Manaém, colega de escola de Herodes, o tetrarca. E depois vem, por último, chegou ontem, quer ir na janela, Saulo? Aqui no reino é assim. Tem chamado, mas aguenta o processo. Eu apareci a você, mas não pode usar esse testemunho para passar na frente dos outros. Meu reino não é de testemunho, meu reino é de fundamento. Para ter autoridade para fazer discípulo, lá na frente você vai levantar Silas, Timóteo, Alexandre, Dimas. Você vai levantar Epáfras. Você vai levantar obreiros. Você vai ter um selo apostólico. Mas agora aguenta, come esse pãozinho, essa aguinha aí. É muita gente, irmãos. Dom promove. Dom promove. O que te mantém é caráter. Atos 19, versículo 13. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: sai no nome de Jesus a quem Paulo prega. Tem uma casa com um homem endemoniado, possessão demoníaca, estribuchando, sai, não sai, mão para trás, aquela risada da pombagira, né? Arrepiando até o último fio de cabelo, demônio. Não, nada de cabala. A gente é exorcista do judaísmo. Vamos usar a terminologia que está dando certo aí na cidade. Como é que é o mantra? É Jesus, sai no nome de Jesus. Quem está falando? O tal do Paulo. Então vamos botar ele, porque aí vai dar certo. Essa mandinga gosta. Vamos lá. Sai no nome de Jesus a quem Paulo prega. Não funcionou. Porque mundo espiritual é princípio. Pode fazer agitação na cidade, revelamento, fazer o que for. Cuidado para você não estar sendo contaminado com Satanás, com a parceria com o profeta, com quem quer que seja. Fico olhando alguém que sai do Brasil, vem levar dinheiro da galera. Estou falando aqui. Mas abala Londres, fica abalado. Deixa eu beber uma água aqui. E a aplicação final é o teu bolso. E pior que você dá, você não, alguém que você conhece. Chega. Jurisdição. Apluma a tua vida com Deus no dízimo, na oferta. Princípio. E se mova debaixo de autoridade, cajado. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua família. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse documento. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque quem te trouxe aqui foi o Senhor, dono da terra, e Ele deu à igreja jurisdição. O que é jurisdição dada à igreja? A igreja não se autogoverna, não se autoenvia, ela é governada pela palavra. Você não faz o que você quer. Apóstolo Rondinelli não faz o que ele quer. Teria motivos terríveis para ir embora. E o Senhor falou assim: não, meu filho, você não manda na sua vida. Vou levantar uma igreja nessa cidade. Mas eu estou mal, o meu espírito te cura, fica tranquilo. Mas eu quero morrer. Tem bálsamo para a tua vida. Mas eu não estou bem. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. No lugar da vergonha, eu vou te dar dupla honra. A jurisdição é minha, diz o Senhor. Então toque alguém, pelo amor de Deus.
11. Os que faziam isto tinha patente, tá? Tinha cargo. Eram famosos, conhecidos. A casa chamou quem eles conheciam. Quem é o pai dessa galera? 7 filhos exorcistas. Judeu. E não só um judeu, um principal dos sacerdotes, o príncipe da sinagoga, presidente da sinagoga. Versículo 15. Respondendo o espírito maligno, disse: conheço a Jesus. Sabe o que é isso aqui? É isso aqui, ó. Sai, não sai. Ouvi o nome de patente no reino do espírito. Nunca vi demônio lúcido na Bíblia, primeira vez. Olha o texto, primeira vez que o demônio ficou lúcido. Quem? Não, me só. Falou. Jesus? Conheça Jesus. Não diz conhecemos. Conheço. Sabe por quê? Era uma potestade. Demônio de alta patente, abaixo de principado, que dominava território. Quando diz conheço, está dizendo o que está escrito em Colossenses 12, Colossenses 2, do 13 ao 15. Escrito de dívida que era contra nós, a cédula impagável, tirou do meio de nós e apagou, expondo publicamente a vergonha, principados e potestades. Conheça Jesus, como se dissesse, nos derrotou na cruz. Só que vai engrossar, porque ele usa a terminologia bem sei quem é Paulo. O que é bem sei? Já tentamos matar, já dado como morto, naufrágio, a gente não sabe mais o que fazer com ele. Ele entra nos nossos territórios, ele tem uma jurisdição, pode estar reinando, o Beuzebu, o Asmodeus, que ele bota o pé, é questão de tempo. Quem está na prostituição é liberto. Quem está na necromancia é liberto. Quem está no ateísmo é liberto. No gnosticismo é liberto. No ocultismo. Ele chega nos nossos territórios. Aonde nós temos jurisdição, bem conhecemos. Está aqui, ó. Bem sei quem é Paulo. Você está comigo aqui? Todos aqui estão de acordo que aquela casa só chamou porque eles eram conhecidos daquela casa? Sim ou não? Mas olha o que a entidade está dizendo. E vós, quem sois? Vocês são quem? Vocês são quem? Olha que diabo, a gente é exorcistas. Não tem patente sobre eles no mundo espiritual. É conhecido no físico, no movimento que faz, mas não tem fundamento. Se não tem fundamento, não tem jurisdição. Se não tem jurisdição, são vulneráveis. São quem? Vocês são quem? Tem crente entrando em guerra que não é sua. Você é daquele crente que todo mundo liga para você pedindo oração? Você é mãezona de todo mundo, paizão de todo mundo? Está na hora de você crescer um pouquinho, parar de assumir guerra dos outros, que não quer vida com Deus, que não quer congregar na igreja, que não quer vida de santidade. Então você agora é mãe de santo, mãe de... Preserva a sua vida, a sua família. Pare de atrair guerras desnecessárias. Pare de atrair dardos inflamados. Ei, o mundo espiritual é organizado. Aí a sua mente está acionada assim: então eu não vou orar mais para ninguém. Posso te ensinar algo, sim ou não? Ora por mim. Oro. Agora, vou orar contigo lá na minha igreja. Vem para o culto. Qual o dia de culto aqui na semana? É a terça forte. Bota do teu ladinho. No final do culto, pergunta se ela vai querer oração. Ou ele, quer oração ainda? Não, você vai ver. Não, já estou orado. Você sabia que existem guerras que você não está pronto para suportar? Você pode jejuar e orar. No mundo espiritual são patentes.
Muitas vezes você deixa de trazer para o teu apóstolo, para a tua pastora, você não quer incomodar. Mas o peso de autoridade que ele tem no mundo espiritual suporta o que você não suporta. Por que é que o próprio Senhor acorda o Ananias? Porque no mundo espiritual só quem tinha envergadura de libertação para o Ananias, para o Paulo era o Ananias. Levanta e vai lá. Ó, eu já fiz um download da tua cara, vai lá. Eu não posso quebrar o princípio de autoridade, vai lá. Quem manda aqui nessa bagaça dessa Damasco é você. Vai lá. E teve que ir lá e impor o princípio de autoridade. É todo mundo que põe a mão na tua cabeça? Fala ao teu irmão assim: ninguém vai despentear. Ninguém vai despentear Meu lindo cabelinho. meu lindo cabelinho. Posso pedir um favor? Toda vez que alguém quiser botar a mão na sua cabeça, lembra dessa frase. Eu ensino isso. Olha a tua escova, a tua progressiva, seja lá o que for. Olha. Não. Você é ovelha. Você é ovelha ou é ovelha? Fala para esse crente: eu sou ovelha. Sou ovelha. Eu não sou crente velho, eu sou ovelha. Então preste atenção aqui. O que vai acontecer? Entraram numa guerra usando o título que não é deles, propriedade de autoridade espiritual que não pertence a eles. Verso 16. Verso 16, olha o que diz. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Tomaram uma coça. O cara está possesso, capetada, falou: vocês entraram na minha jurisdição, falaram o nome de autoridade e vai ficar barato? Já somos atormentados desde o Calvário. Vaza, por quê? Porque não tem vida. Tem fama, são conhecidos. Eu não estou dizendo que famoso não tem vida, entenda. Tem dons, mas cadê a cobertura espiritual? Cadê a autoridade? Por que é que uma pedrinha vai derrubar um gigante endemoniado que afronta Israel 40 dias? Porque a velocidade daquela pedrinha está na força da palavra do envio de Jessé. Vai! Por que é que José não foi morto por Potifar? Porque o pai disse: vai. Quando ele encontra seus irmãos, o que ele pergunta? Vive ainda meu pai? Reconhecendo a unção do envio. Você está aqui, meu irmão. O que são armas espirituais? O que são armaduras de Deus? O que são poderes dados à igreja? Você sabe o que aconteceu? Verso de número 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, estudantes de magia, voodoo, estudantes de magia negra na cidade, souberam que os exorcistas não arrumaram nem para o café. Começaram assim: mas o que houve? Cara, eles usaram o mantra lá do tal do Paulo, sai no nome do tal de Jesus, a quem Paulo pregava. Cara, deu ruim para eles, deu. Então vamos jogar esse livro aqui, queremos uma força mais forte. Está aqui, ó. Isso aqui é conquista de território. É o que vai acontecer na The Father House Church. Cada membro, cada discípulo sendo treinado, cada família sendo restaurada. Aguenta firme. Cada homem e mulher de Deus sendo equipado. Se prepare. Deus vai usar você. Deus vai usar a sua casa. Deus vai usar a sua história de vida. Qual foi a área que você sofreu vergonha? Nessa área Deus vai te usar com autoridade. Qual foi a área que o inimigo disse assim: aqui você não reina? E o Senhor está dizendo: não, você está debaixo da minha jurisdição. Eu te chamei para reinar em vida. Mas eu quero ir embora, eu não estou aguentando. Bem-vindo ao clube dos vencedores. O fato de você desejar sair e ir embora não quer dizer que Deus não está contigo. É a total dependência de um Deus que te trouxe para essa nação e está te dizendo: a terra é minha,
eu governo todas as coisas, e eu trouxe você para estar debaixo de autoridade. Você não está só, você não está sozinho. Tua casa, nada que leva o teu nome na terra está só.